Às vezes, tudo que a vida quer da gente é coragem. É atitude para mudar o nosso destino. É não se entregar e saber que todo fim é um fim, mas também um novo começo. Desde que eu era novinha, eu já falava em ser mãe. Sempre falei. Eu tinha as amigas que sonhavam com coisas como bons empregos, viajar pelo mundo, isso, aquilo. O meu não. Meu sonho sempre foi ser mãe. Claro, né? Ter uma família, conhecer um bom homem, mas principalmente ser mãe. Eu conheci o Tadeu quando eu tinha 25 anos e ele era exatamente o que qualquer mulher procura. Um cara super carinhoso, inteligente, trabalhador, muito honesto. Ele era o que eu procurava. A gente começou a namorar e eu posso falar uma coisa? Não tinha nada errado. Minha vida com ele sempre foi sem defeito nenhum. O Tadeu provou que ele era ainda melhor do que eu achava. Sempre estava do meu lado, sabe? Para tudo que acontecesse. Sempre me respeitou e sempre disse que queria construir uma vida comigo. Ficamos juntos por 3 anos, até que a gente decidiu se casar. E ele sempre soube do meu grande sonho de ser mãe. Você não acha que a gente poderia, sei lá, aproveitar um pouco mais a nossa vida a dois? Poxa, eu sei que a gente casou não tem tanto tempo, mas... sei lá, a gente já tá junto, né, há bastante tempo. Eu queria ser mãe jovem, sabe? Fora que, se der tudo certo, eu vou querer mais alguns depois também. 3, quem sabe até 4. Eu sempre me senti ótima, eu sempre me alimentei bem, sempre pratiquei atividade física, não fumava, raramente eu bebia alguma coisa. Enfim, era uma pessoa saudável, assim como o Tadeu também sempre foi. A gente começou a tentar, mas eu não engravidava de jeito nenhum. Como eu estava já muito ansiosa, eu resolvi procurar um médico, fazer alguns exames, né? Foi nisso que meu pesadelo começou. Como eu disse, eu não sentia nada. Eu tinha certeza, inclusive, que os exames viriam perfeitos e que eu só não tinha engravidado ainda por puro acaso, sabe? Mas não foi isso. Eu me enganei. Quando eu peguei os resultados dos exames, nossa, eu levei um choque. Eu não conseguia nem entender direito tudo aquilo. E aí o médico foi me explicando. Ele me falou como se estivesse falando sobre o almoço de domingo, sabe? Como se fosse normal. Como se aquilo que ele estava me dizendo não fosse mudar a minha vida inteira. Eu ainda precisaria passar por mais exames, mas basicamente... Eu tinha um tumor no útero. Foi assim que ele me falou. Quem já passou por isso vai entender o que eu tô falando. É como se um buraco se abrisse debaixo dos nossos pés. Como se a gente não conseguisse se segurar na vida, sabe? A gente se sente caindo, completamente caindo. Dá uma sensação tão ruim. Como se sua vida estivesse acabando naquele momento, sabe? O medo, ele invade a gente de uma forma que... sabe, parece que aqueles instantes... naquele instante todo a sua esperança vai embora. Você não tem mais nada. Eu senti o Tadeu apertar minha mão. Eu nem conseguia raciocinar direito. Demorou um pouco para eu me recompor e aí eu comecei a perguntar tudo. O médico falou que primeiro eu precisaria de mais exames para a gente saber direitinho o que estava acontecendo. Foi uma fase tão difícil. Uma fase de tanta incerteza, de tanto desespero. Eu não entendia como podia ter uma coisa tão séria, tão grave e não ter nada. Eu não sentia nada, eu não tinha nenhum sintoma. Se eu não tivesse tentado engravidar, talvez eu descobrisse tarde demais. Mas apesar de ter um pouco de esperança, os outros exames só confirmaram que eu realmente estava doente. E era uma situação tão maluca, né? Eu era muito nova. Eu nem histórico na família eu tinha. Às vezes eu não conseguia acreditar que eu estava passando por tudo isso. Por quê, meu Deus? Por quê? E o balde de água fria maior ainda estava por vir.
eu fui informada que a primeira coisa que eu teria que fazer era uma cirurgia para retirar o meu útero. Era uma coisa agressiva, mas ainda era a melhor coisa que eles poderiam fazer por mim. É claro que eu chorei muito. Muito. Falei como eu queria ser mãe. Eu expliquei que aquilo seria o fim do meu sonho, o fim de um sonho tão grande. Mas eu também não tinha o que fazer. Era o mais seguro e eles disseram isso pra mim. Cris, eu sei como tá sendo difícil, mas eu tô aqui, entenda isso. Eu tô aqui do seu lado, eu nunca vou sair daqui. Pesadelo é esse, Tadeu? Que pesadelo é esse que a gente tá passando? Me fala que é uma mentira isso. Uma cirurgia dessas. E pior, ter que passar por mais coisas depois, sem saber se eu vou me curar. Como é que pode? Deus, como é que você pode permitir um negócio desse na minha vida? Tudo isso é pra você se curar, pra você ficar melhor. O meu sonho, Tadeu. Era o meu sonho, né? Vamos pensar em salvar sua vida agora, meu amor. Por favor, olha aqui pra mim. Eu quero você aqui comigo pra sempre. Vamos salvar sua vida agora. Isso é o mais importante. Apesar de falar que me entendia, ninguém no mundo sabia realmente como eu estava me sentindo. Era um medo de morrer, sabe? E esse medo era enorme. Mas a certeza de que mesmo que sobrevivesse, eu nunca poderia gerar um filho também estava me matando. Eu fui para aquela cirurgia como se tivesse indo para a forca. Foram dias muito ruins para mim. Eu nem gosto de lembrar, não gosto nem de pensar. Eu lembro que quando eu acordei, depois de ter sido operada, eu não conseguia parar de chorar. É que eu acho que no fundo, sabe? Eu esperava morrer naquela mesa de cirurgia, era isso. Sei lá. Talvez já me sentisse um pouco morta antes mesmo de ser operada, né? Por outro lado, tinha sido um sucesso falando da minha vida, né? Porque para mim tinha sido a pior coisa da vida. Os médicos ficaram empolgados, disseram que eu ia ficar bem, que estava tudo bem. Meu marido ficou tão emocionado, sabe? E a minha família comemorou muito. Bem, eles nem sabiam o que estavam falando. Eu me senti um pouco ingrata, sabe? Por não estar sentindo felicidade. Por não ser grata pela minha vida. Mas será que alguém já teve um sonho que foi assim arrancado do peito? Será que alguém sabe como dói isso? Pois é. Era assim que eu me sentia. Bom, depois de operada, eu precisei fazer quimioterapia e não foi nada fácil. Mas as expectativas eram boas, pelo menos, e realmente eu fiquei muito bem. Eu tô contando aqui de uma forma bem resumida mesmo. É claro que foi pesado, é claro que foi doloroso. Tiveram momentos que eu quis entregar os pontos de uma vez, que eu quase desmoronei. A depressão ainda veio, me pegou de jeito, e se não fosse o meu marido, eu não sei como é que eu teria passado por tudo isso. Mas nós passamos. A vida seguiu, tinha que seguir, né? Mas parecia que para sempre ia ficar faltando um pedaço. O Tadeu sabia que eu não estava nada feliz. E partiu dele a ideia que mudou a minha vida pela segunda vez. Cris, eu não aguento mais te ver desse jeito. Eu sei. Desculpa, Tadeu, eu não quero ser ingrata, mas... Eu sei como era importante para você ser mãe. Mas olha tudo o que você passou. Quantas pessoas não queriam estar no seu lugar, curadas, meu amor. Não é o fim, é uma chance de recomeçar. Como assim, recomeçar? Se a gente não pode ter filhos biológicos, vamos adotar. Tem tanto amor aí no seu coração, você tem tanta vontade de ser mãe. E tem tanta criança querendo esse amor. Vamos adotar. Vai ser bom para nós. Você vai ver. Eu nunca tinha pensado em adotar um filho.
A ideia de ser mãe, de engravidar, de amamentar era tão forte para mim que eu nunca nem cogitei ter um filho de uma outra forma. Quando ele falou aquilo, eu rejeitei a ideia de cara. No fundo, eu fiquei com medo de tudo isso. Eu fiquei apavorada de verdade, de pensar em adotar uma criança, de não conseguir amar como se fosse um filho de verdade. Eu achei que podia não criar vínculo com ele, que, sei lá, poderia ser uma criança que não me amasse também, né? Eu até achava bonito quem fazia isso, mas não era pra mim, não era pra mim. Só que aí os dias foram passando, semanas, meses, e aquele vazio no peito não era preenchido por nada. E foi aí que eu comecei a pensar naquela conversa que eu tive com Tadeu. E se ele tivesse razão? E se aquele vazio que eu achava que eu sentia, na verdade fosse um excesso de amor? Um amor preso que só queria sair do meu coração, sedada por um filho. Eu passei dias pensando nisso. E eu tomei uma decisão. Eu queria sim adotar uma criança. E começamos ali uma outra luta. Infelizmente, apesar de ter tantas crianças abandonadas, adotar não é uma coisa fácil não, viu, gente? Foram muitas etapas, muitos processos, entrevistas, visitas, enfim. Muito tempo até que tudo fosse liberado. Eu tinha falado que eu preferia adotar um bebê pequeno. Mas a maioria das pessoas também preferem, né? E por isso a demora é maior ainda. Mas aí, um dia, eu recebi uma ligação e eu soube de um nenenzinho chamado Miguel, que tinha só 3 meses. Nossa, meu coração se encheu de alegria. Assim como agora os meus olhos se enchem de lágrimas. Eu senti na hora eu senti que ele seria o meu filho. O meu Miguel. A surpresa veio depois. O Miguel tinha sido abandonado pela mãe dele. Mas junto com ele, a mulher abandonou uma outra criança. A filha de 5 anos. Dá pra acreditar nisso? Eu entrei numa dúvida terrível. Eu queria muito adotar aquele bebê, mas eu não podia separar ele da irmã. Só que a menina, Letícia, já tinha 5 anos. Imagina, 5 anos. Como seria trazer uma criança já grande para casa? Uma criança que já tinha uma certa bagagem, né? Que já tinha vivido com a mãe por algum tempo. Que já podia ter manias, uma personalidade formada, sei lá. E além disso, de uma vez só, 2 filhos? Não sei, eu não sabia se eu era capaz, sabe? Eram tantas dúvidas. Mas o Tadeu foi fundamental nessa hora. Ele bateu no peito. Chamou a responsabilidade e falou: vamos adotar. São nossos filhos. A energia dele foi tão contagiante que eu também deixei todo o meu medo de lado. Aquilo não era uma coincidência, aquilo era Deus mostrando que a minha vida não tinha acabado naquele hospital. Ela tinha tomado outro rumo. Me tornar mãe do Miguel e da Letícia foi o maior desafio da minha vida e o mais gratificante também. Eles me ensinaram que o amor nasce da convivência, do dia a dia, dos pequenos gestos. Na risadinha gostosa de um bebê, na troca de olhar. Sabe quando uma mãe penteia o cabelo da filha? Sei lá, tudo isso, esse amor todo, ele nasce da bagunça que a gente tem em casa, dos momentos juntos. Eles me ensinaram que não precisa ter o mesmo sangue. Tem que ter a mesma vontade. Só isso. Eles queriam ser amados e eu queria amar. Eles precisavam ser cuidados e eu queria cuidar. Eu nem consigo acreditar que eu cheguei a ter medo. Medo que pudesse não dar certo. Como assim, né? É tudo tão perfeito. Eu tenho certeza que já estava escrito, estava tudo pronto. Tudo. Tudo que eu passei tinha que ter acontecido exatamente como foi, para que eu me encontrasse com os meus filhos, com Miguel, com a Letícia, para que tudo isso acontecesse nessa vida. Olha, eu sou eternamente grata a Deus por essa oportunidade de ser mãe. Eu sou eternamente grata ao Tadeu por ter me apoiado, por estar do meu lado, sabe, em todos os momentos. Ele foi tão corajoso. Corajoso o suficiente para viver esse sonho comigo.
E eu sou eternamente grata aos meus filhos, que me mostraram que é um amor incondicional. Por eles, eu sou capaz de tudo.